programação do especial diário Eleições 2010, iremos conversar agora com Antônio Carlos, candidato ao governo pelo estado do Rio de Janeiro. Boa noite, Antônio Carlos. Boa noite. No último período, a população acompanhou a intensa intervenção da justiça burguesa, como é o caso dos tribunais eleitorais, que no último período cassaram diversos mandatos de governadores. Que análise o Partido da Causa Operária faz dessa intervenção? Nós entendemos que a crise econômica, a crise capitalista, vem levando a um processo de aprofundamento da ditadura dos grandes capitais, dos bancos, sobre a maioria da população. Então nós vemos um apodrecimento do regime político que recorre cada vez mais a métodos ditatoriais para governar. Nós vemos o governo utilizar as medidas provisórias, substituir o Congresso Nacional. A gente vê o judiciário agindo, legislando, tomando medidas que inclusive passam por cima dos demais poderes da República, justamente o judiciário, que é o poder mais reacionário do país. E nesse sentido, o judiciário vem inclusive substituindo, passando por cima da vontade popular, expressa de maneira limitada, através do voto da população. A gente vê o Tribunal Eleitoral, por exemplo, caçando os governos estaduais, intervindo nas eleições de forma a impedir candidaturas, enquanto os maiores corruptos do país, como é o caso do Collor, Maluf e outros vigaristas, com anel de doutor, continuam garantindo a sua situação eleitoral. A gente vê uma perseguição aos partidos políticos, a gente vê a justiça intervindo para perseguir o direito de greve e o conjunto de direitos democráticos da população que são cassados em uma etapa muito reacionária que deixa muito claro o caráter ditatorial do atual regime político. O PCO não participa das eleições com a intenção de ganhar nenhum cargo. O partido, inclusive, fez a campanha de que, através do voto, não seria possível mudar a situação política do país. Nesse sentido, qual seria o papel de um partido operário nas eleições burguesas? Nosso partido intervém nas eleições para explicar para a população trabalhadora que é necessário avançar na sua organização independente. A organização independente dos patrões, uma organização que supere a burocracia que comanda os sindicatos e impede a luta da classe operária, uma burocracia que comanda as entidades estudantis e impede a luta da juventude, dos estudantes. Quer dizer, chamar a população trabalhadora, os explorados, a se organizarem de maneira independente, a construir um novo partido operário, um verdadeiro partido dos trabalhadores, e a levantar um programa pelas suas reivindicações mais importantes, salário, trabalho, terra, e a defender essas reivindicações, não com a crença de que essas sejam possíveis de ser alcançadas através do voto, mas que estas conquistas fundamentais só podem advir da própria luta, da própria organização e da mobilização independente dos próprios explorados. Quer dizer, nenhuma crença no processo eleitoral, na farsa das eleições, que estão totalmente controladas pelas forças políticas que controlam o Estado, pelos grandes capitalistas, pelos bancos, mas acreditar na luta da própria população, na sua própria organização, com seus próprios meios, para arrancar essas conquistas através da mobilização, através da revolução do governo operário e do socialismo. Qual será o eixo da campanha do Partido da Causa Operária nessas eleições? Justamente o chamado a uma mobilização independente dos trabalhadores, a fortalecer a luta pela construção do Partido Operário, a mobilizar a população pelas suas reivindicações. Tomemos o caso do Rio de Janeiro. É necessário mobilizar a população das comunidades operárias, das favelas, contra a política de repressão. Isso não pode ser resolvido, um assunto tão importante como esse, onde o Estado age em função dos interesses dos grandes grupos econômicos para reprimir a população. Isso não pode ser resolvido através do voto, mas através da própria organização dos trabalhadores, da retomada dos seus sindicatos, das construções de oposições sindicais, da luta pela organização das comunidades, dos movimentos negros, através de um programa de defesa das reivindicações da maioria da população negra explorada. Quer dizer, é preciso defender, a nossa proposta é apresentar nas eleições, de que justamente a comunidade operária, pobre, perseguida do Rio de Janeiro, se levante, se organize para lutar por um governo próprio, um governo operário na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro e em nosso país. Como parte de uma luta geral do conjunto da população brasileira, pelo controle dos trabalhadores, do campo e da cidade, pelas riquezas do país, através da luta por um governo operário camponês.
o que só pode vir, né, através da luta pela revolução, né, pela mobilização independente. Então, o Partido da Causa Operária tem muito claro, quer dizer, defender nas eleições as reivindicações dos trabalhadores, a questão do salário, do emprego, da luta pela terra, né, e também da sua própria organização independente através da construção de um novo Partido Operário. Causa Operária TV gostaria de agradecer a sua participação. Muito obrigada. Obrigado, boa noite. Continue acompanhando a programação diária do especial Eleições 2010.